Desafiadores, os jogos de videogames são verdadeiros estímulos à mente humana. Uma brincadeira divertida que, para este adepto, tem servido como fonte de conhecimento. Aprendi um pouco de história, eu poderia dizer que aprendi bastante matemática até, digamos assim. De aprendizado técnico, eu acho que certos conceitos de administração, como investimento, como, assim, bem de pequeno mesmo, já sei o que é um patrocínio, já sei o que é uma propaganda. Esse tipo de conhecimento veio, eu acho que agregado ao jogo mesmo. Minha primeira forma desse conhecimento foi do jogo. Eu acho que o mundo não tem mais como tirar o jogo da nossa história humana mesmo. Para mostrar a importância do assunto no mundo moderno, os estudantes do curso de comunicação promoveram a mesa redonda O Jogo Levado a Sério, representações culturais em mundos virtuais. Geralmente as pessoas que olham para o videogame têm uma ideia de que é só uma brincadeira, é só uma mídia de entretenimento que só serve para entreter as pessoas e para brincar. Mas na verdade o jogo ele é muito mais que isso. O que nós propomos e tentamos mostrar hoje é que o jogo ele pode ser um objeto de estudo para a comunicação e que ele é relevante para a comunicação e para outras áreas, inclusive da academia. Então, esse é um dos principais pontos que nós gostaríamos de estar levando às pessoas. Quebrar um pouco essa ideia que tem meio que estereotipada dos jogos como sendo apenas brincadeira ou uma atividade para criança. De acordo com o levantamento feito pelos alunos, os jogos eletrônicos sofreram grandes modificações nas últimas 3 décadas que colocaram os games no topo da lista do entretenimento. E desde o ano 2000, a brincadeira de criança vem disputando o título de indústria mais lucrativa do ramo com a gigante cinematográfica de Hollywood. E o game ele já vem, de certa forma, criando esse laço com a cultura, na própria narrativa dos jogos. Aí chega para esse outro lado que seria se transformar num esporte. Então a atração de muitas pessoas, de jogadores ao vivo, online, dentro dos jogos praticamente, e uma economia mundial do jogo, que é o que é muito importante também, que é a geração de uma economia do jogo pelos espetáculos e a renovação dos jogos e das formas de jogar e desses grandes espetáculos. Dentro da comunicação, eu acho que o que a gente olha de forma mais forte é a formação de uma cultura, de uma narrativa, que o processo de comunicação propicia, né? Porque você tem todo um conjunto, você tem a língua falada do jogo, as estruturas de narrativa, o imaginário que é requisitado para dentro do jogo, e é um processo de comunicação, é um processo midiático, a narrativa é midiática, e o processo que garante a narrativa midiática é um processo de comunicação. Saindo da categoria de mera brincadeira, os games ganharam status profissional, tanto que em alguns países existem até os chamados cyberatletas, com as mesmas regalias dos grandes jogadores. Sem falar que os games já viraram objeto de estudo em pesquisas científicas. Este acadêmico quer levantar a inserção dos símbolos amazônicos nos jogos eletrônicos. E olha que não são poucos. Não achei que fosse encontrar tantos jogos com essa presença amazônica, né? Então, você vê que no levantamento que eu fiz, eu encontrei 51 jogos, né? com algum tipo de representação da região. E, assim, eu achei interessante porque maioria, né, na verdade, trata essa questão do estereótipo, mas tem alguns jogos que tratam, na verdade, dessa questão da cultura. Você tem, por exemplo, um jogo que é o Zelda Majora Mask, que ele trata da cultura marajoara. Então, quer dizer, ele acaba não só traz essa questão do reforço, né, daquela imagem ruim, não ruim, mas o estereótipo, né, da Amazônia, mas também tem essa posição de valorizar a cultura, né? Então, acho que isso seria, na verdade, um potencial para a gente pensar, inclusive até em produzir jogos, né, trazendo essa temática aí de, poxa, como valorizar a nossa cultura, né, e a nossa sociedade amazônica, né, na verdade, a partir da utilização dos games, né? E os debates sobre temas contemporâneos continuam com assuntos importantes para a sociedade atual. Para os próximos debates, nós temos a exposição da criança diante da internet, e a equipe está vendo esse acesso da criança com tablets, etc. Temos também a questão do face-to-face, você está do lado de alguém, mas você está conectado com outra pessoa que está longe de você. E temos também a questão de pesquisas sobre o comportamento da juventude diante de redes sociais.
no final desses debates, a ideia é que a gente possa juntar todos eles através de uma coletânea, que vamos chamar de e-papers, né, onde podemos disponibilizar para toda a turma e para quem mais estiver interessado, todo o conteúdo do que foi abordado durante os debates.